dia, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Daqui Resolve. Meu nome é Leonardo Pires Ferreira, eu sou o CEO Daqui Resolve e hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo de como realizar um brainstorm. E por quê? Não sei se vocês já perceberam quando vocês realizaram algum brainstorm ou se vocês nunca realizaram um brainstorm, provavelmente vocês vão perceber, alguns problemas são comuns. Por exemplo, muitas vezes você está num grupo grande de pessoas realizando um brainstorm, ou um grupo de 5, 10 pessoas, e costuma acontecer de as mesmas pessoas estarem ali dando ideias e um outro grupo de pessoas pequenas nunca fala nada. Então você está no brainstorm, muita gente fala e um outro grupo de pessoas quase não fala nada. Isso não é interessante para um brainstorm. Outra coisa, você faz um brainstorm e daí saem milhões de ideias, muitas ideias, e depois disso, e aí? O que a gente faz com essas ideias? Como que a gente organiza elas? Como é que a gente transforma isso em ação? E como é que a gente transforma isso em algo que realmente possa ser aplicado dentro da empresa? Então essas são duas grandes dificuldades que muitos empresários e muitos funcionários e muitas pessoas que estão no mercado de trabalho enfrentam quando estão fazendo o brainstorm, e é essas dificuldades que eu vou explicar para vocês como que a gente passa por cima delas e garante aí um brainstorm realmente efetivo e realmente produtivo. E daí a primeira coisa, né, o que é um brainstorm, para quem nunca escutou falar disso? Se a gente fazer uma tradução literal aí, uma tempestade cerebral, né, uma tempestade mental, mas aproveitando aí a amplitude, né, da língua portuguesa e a riqueza de palavras que a gente tem, eu gosto de traduzir como um toró de ideias. Um toró de ideias. Então, realmente aí é um momento para você, com várias pessoas que trabalham no mesmo lugar que você, ou às vezes não, sentarem e terem várias ideias diferentes com o intuito de gerar essas ideias para resolver um possível problema. Legal. E o que é importante nesse toró de ideias, nesse brainstorm? Quais são as características que definem que um brainstorm ele é bom, ele foi produtivo, ele foi legal? São 5 características que eu gosto de trazer e eu gosto de trabalhar quando eu faço um brainstorm. Outra coisa que vale muito deixar aqui, e eu vou falar isso em quase todos os vídeos daqui Resolve, nada aqui é certo ou errado. As metodologias que a gente vai apresentar aqui para vocês sempre nos vídeos dos nossos conteúdos, elas podem até usar conteúdos que estão descritos em livros de administração, em livros de engenharia e ferramentas que foram desenvolvidas por estudiosos, mas a gente traz para vocês o que a gente aplica na prática e o que a gente vê que deu certo nesses anos aí que a gente está no mercado de trabalho, beleza? Então, show! Vamos lá para 5 características de um brainstorm bem sucedido. Primeiro, flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque você quer que o brainstorm ele tenha ideias diferentes. Então, sair fora da caixinha é uma coisa boa. Se você for juntar todo mundo para ter as mesmas ideias de sempre, ou apontar soluções que qualquer pessoa apontaria, não vai servir para nada. Então, flexibilidade. Interatividade. Então é legal que todas as ideias propostas elas possam conversar entre si, que não sejam só ideias isoladas, mas que a gente consiga conectar as ideias que estão ali dentro, beleza? Terceiro, quantidade. Então é muito importante que o máximo de ideias sejam geradas nesse momento. Por quê? Porque o brainstorm ele é um espaço, e aí já entrando na quarta característica que é a liberdade, onde não tem julgamentos. Você está buscando quantidade, você está buscando sair fora da caixa, então você precisa de quantidade de ideias. Porque quanto mais quantidade de ideias você tiver no brainstorm, mais interatividade você vai poder ter entre elas na hora que você for fazer as inter-relações entre as ideias que foram trazidas. Então, quantidade é muito importante. O brainstorm é um momento de descarregar as ideias com muita liberdade, sem julgamento, qualquer coisa é bem-vinda, e depois você vai fazer uma filtragem disso através de outras ferramentas que eu vou explicar para você no final do vídeo. E por último, a característica que eu acho que é mais importante, todas elas são importantes, mas essa é especialmente importante, é a tangibilidade. Por quê? Não adianta, por mais que o brainstorm ele seja uma ferramenta de liberdade, de trazer coisas fora da caixa, trazer ideias intangíveis. Então, a quinta característica é tangibilidade. Porque as ideias que são trazidas, por mais que elas possam ser fora da caixa, elas precisam ser possivelmente aplicadas. Se sua empresa tem um budget de investimento anual de X, você não pode trazer nenhum... Você pode, mas não é interessante trazer nenhuma ideia que você sabe que vai ser inviável de aplicar. Porque ela vai entrar dentro daquele brainstorm, você vai gastar tempo para filtrar ela depois, e no fim ela não contribuiu para nada. Então é muito importante, sim, ser fora da caixa, ter liberdade, mas dentro do contexto que você está inserido. Show?
E aí, beleza, tem essas 5 características, e daí a gente vai para 3 tipos de brainstorm, que é onde a gente vai enfrentar aquele primeiro problema de quando a gente tem um grupo de pessoas que fala muito no brainstorm e outro grupo de pessoas que quase não contribui. Quais são os 3 tipos de brainstorm? Vamos lá, o primeiro tipo. O primeiro tipo é um brainstorm estruturado. Como ele funciona? Você tem todas as pessoas na sala, e daí uma de cada vez, em ordem, vai dando uma ideia. Quando ninguém tiver mais ideia, que todo mundo, passo minha vez, não tem mais ideia, o brainstorm acabou. Então esse é o brainstorm estruturado e ele garante que todo mundo fale, porque todo mundo precisa contribuir pelo menos uma vez, certo? Daí a gente tem o brainstorm desestruturado, que é o que a gente mais vê comumente nas empresas. O que é esse brainstorm desestruturado? Qualquer um fala a hora que quiser, assim que as ideias vão vindo. E daí a gente às vezes enfrenta esse problema de a gente vai ter uma galera que fala muito e uma galera que não fala quase nada. Mas esse também é um modelo interessante de se trabalhar quando você tem um time que é muito proativo. E a gente também tem o brainstorm escrito. O brainstorm escrito ninguém fala. O tema está lá, todo mundo escreve as ideias e depois essas ideias são apresentadas ao grupo. Por que esse brainstorm é interessante? Porque ele tem o quesito do anonimato. Então, às vezes, é interessante. O que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo brainstorm? Eu mesclo os 3. Então, eu acho interessante um brainstorm ter de 20 a 40 minutos, e daí eu faço de 10 a 15 minutos de cada um. A gente começa estruturado, vai para o desestruturado e acaba com o escrito, se alguém tiver mais alguma ideia, e daí a gente engloba esses 3 tipos de brainstorm e garante que todo mundo vai dar pelo menos uma pequena contribuição, certo? Então esses são os 3 tipos de brainstorm, guardem aí para vocês e pensem bem qual vocês vão utilizar quando vocês estiverem na empresa de vocês. E agora vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é show! Fiz o brainstorm, tenho milhões de ideias, e agora o que eu faço com essas ideias? E isso é muito importante porque geralmente é aqui que as pessoas param. Elas fazem o brainstorm, foi um brainstorm maravilhoso, tivemos várias ideias, mas beleza, e aí, o que você vai fazer com essas ideias? E é aqui que entra. E eu vou apresentar para vocês 2 ferramentas de como trabalhar com esse toró de ideias que vocês coletaram dentro da dinâmica do brainstorm. Vamos lá. Primeira coisa, diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades, vai aparecer um exemplo aqui para vocês do lado, você vai pegar todas essas ideias e você vai separar em blocos o que elas têm em comum. Como assim, Léo? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente está com um problema na empresa e a gente vai juntar uma pessoa de cada setor da empresa para discutir ideias. E daí vão sair milhões de ideias de projetos. Daí eu vou olhar para esses projetos e vou falar assim, esse projeto aqui ele tem mais cara de marketing inbound, esse daqui de marketing outbound, esse daqui tem mais cara de comercial, esse aqui tem mais cara de brand awareness. E daí eu vou juntar todas essas ações, essas ideias, nesses blocos. Por exemplo, aqui eu falei 4 blocos, comercial, inbound, outbound e brand awareness. Então eu vou olhar todas as ideias e eu vou agrupar o máximo que eu puder de ideias parecidas em um bloco sobre um assunto. Então isso é um diagrama de afinidades. Vou pegar as ideias que têm afinidades entre si e separar em blocos. Beleza. O que vai acontecer? Algumas ideias, elas vão começar a aparentar serem muito parecidas a ponto de você poder deixar só uma, e daí você diminui a sua amplitude de ideias, né, e amplitude de atuação, que facilita para a implementação desses projetos ou ideias. E outras, elas não vão se encaixar em nenhum bloco. E daí você pode avaliar, isso aqui é realmente necessário? Isso aqui não é realmente necessário? Depois que a gente foi para o diagrama de afinidades, de todas as ideias possíveis de resolução do problema que você está lidando, a gente passa para uma outra ferramenta que chama matriz de priorização. E daí existem algumas matrizes de priorização, a gente gosta de usar a GUT. E o que é a matriz GUT? A matriz GUT ela é uma matriz onde você vai elencar quais são as ações que precisam ser feitas primeiro através de uma pontuação. Então eu vou pegar todas as ações que sobraram do diagrama de afinidades e que a gente selecionou, e daí vamos ver quais vão ser implementadas e quais vão ser implementadas primeiro. Dentro da matriz GUT, ela tem 3 indicadores para onde você vai dar uma nota. Gravidade, G, U de urgência e T de tendência. O que é a gravidade? E daí acompanha no exemplo aqui do lado também. Gravidade, o quanto aquela situação é grave. Então, por exemplo, às vezes você tem lá uma ideia que foi reestruturação do marketing. O quanto o marketing precisa ser reestruturado. O quanto essa solução envolve uma situação grave. Daí você vai dar uma nota de 1 a 5. Urgência. Urgência. O quão rápido isso precisa ser resolvido.
Então, beleza, preciso reestruturar meu marketing, essa foi uma ideia do brainstorm, mas o quão rápido isso precisa acontecer? E daí é a urgência. É urgente? Não é? Se continuar do jeito que está, o que vai acontecer? Se não continuar, o que vai acontecer? E daí a gente entra no terceiro indicador, que é tendência. Se a tendência disso é piorar ou não. Daí você vai dar a nota de 1 a 5 do mesmo jeito. Se a tendência é piorar rápido, é uma nota 5, por exemplo. Se a tendência é não piorar, é uma nota 1. Então aquilo pode ficar daquele jeito. E daí, com a multiplicação dessas notas, você vai ter um score para cada ação do seu brainstorm, ou para cada ideia do seu brainstorm, e você vai conseguir elencar quais são mais importantes de dar atenção no presente momento e quais não. Então é isso. Recapitulando o vídeo. Brainstorm, vamos ficar atento para sempre que a gente fizer um brainstorm, a gente fizer um brainstorm ou estruturado, ou desestruturado, ou escrito, mas garantir que todos participem. E daí o mais importante, depois que a gente tirar as ações para a resolução do possível problema do brainstorm, a gente conseguir agrupar elas por afinidade e depois selecionar quais são mais importantes da gente agir no momento ou não. Senão você vai ter lá um monte de ideia e não vai tirar nada do papel, e daí o seu brainstorm não serviu para nada. Então, brainstorm, todo mundo participa, divide as principais ações em grupos de afinidade, descobre quais ações precisam ser tratadas na hora e daí você vai para ação. É isso, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, não lembro se é aqui em cima ou aqui embaixo, mas se inscrevam. Se curtiram, deixa o joinha. Se vocês não curtiram, deixa um comentário pra gente com feedback sobre o que a gente pode melhorar. É isso. Abraço.